Oi, filme 11, dia 11 de quarentena. A gente não marco mais os dias, tipo 11 de janeiro, 11 de fevereiro, 11 de abril. Eu marco agora 11 de quarentena, esse período. Dia 11, filme 11, dentro do nosso projeto aqui, um filme por dia pra gente ver na quarentena. E é um modo da gente viajar, ou sair de casa, ir para lugares no tempo e no espaço sem sair de casa. E além de tudo, discutir alguns assuntos, que é o que a gente faz aqui. Eu faço uma resenha de 15 minutos de papo. Enquanto isso, você baixa o filme e a legenda aqui de graça, aqui embaixo na descrição do filme. E aí você vê o filme e aí amanhã a gente vê outro, a gente vê outro, a gente vê outro. Vamos pelo menos até o final dessa quarentena. A gente tem um monte de filmes vistos assim no currículo. O filme de hoje se chama Midsommar. É o primeiro filme de terror dessa nossa leva. Será que é um filme de terror? Esse é o grande ponto desse filme. Vocês sabem que tudo na vida humana foi socialmente construído. Ou seja, o nosso desejo foi socialmente construído. Nada é de fato nosso. Tudo é imposto em cima da gente. Ou seja, foi regulado. Tudo que a gente foi regulado, o nosso desejo, por exemplo, em determinado momento a humanidade decidiu dividir a sexualidade entre 0 e 1, heteronormativizar a sexualidade. Antes não, antes a gente era pansexual 20 mil anos atrás, nos tempos primitivos, nesses tempos maravilhosos onde a gente não era regulado. Também eram regulados os nossos medos, são regulados os nossos medos, né? Isso serve como instrumento de dominação mesmo. Não só dominar o desejo, mas também dominar o medo, né? Que é o contrário do desejo e quase a mesma coisa. Porque quanto mais para o leste, já é oeste, como diz a... Então, nosso medo também é regulado. E o nosso medo, meu, seu aí, do Ocidente, ele foi construído para que a nossa civilização ocidental se sustentasse, baseada nos preceitos patriarcais, etc. Então, em determinado momento, ou durante milhares de anos, de 7 mil anos para cá, que é quando o patriarcado toma conta do mundo todo, a gente começou começar a fazer a nossa cabeça para sentir medo de certas coisas que poderiam dar problema para essa situação toda patriarcal, que são, por exemplo, os vampiros. Os vampiros nada mais são do que uma necessidade que se precisava de demonizar a pessoa que dorme tarde, porque a pessoa que dorme tarde fica acordada o dia inteiro, ela de manhã, no dia seguinte, ela não produz. E a gente precisa de gente que produza, que coloque a máquina para funcionar. A gente está vivendo esse momento agora com a quarentena, né? Que os senhores de engenho querem que a gente volte a trabalhar, interrompa a nossa quarentena, que o Brasil não pode parar, etc. Os lobisomens também foram inventados para que a gente ficasse medo dos cultistas da lua. Vocês sabem que quando a Roma cristã invadiu a Europa pagã, eles tinham que demonizar toda a religião pagã, né, que existia lá. Então, tinham que demonizar todo o culto a Diana, deusa da lua, e também demonizar as mulheres. Aí também inventaram a história da bruxa. Então, todos até o nosso medo do escuro é um medo socialmente construído. Se você for numa aldeia indígena aqui no Brasil mesmo, os índios não têm medo do escuro. Eles saem no escuro para caçar, para fazer o que quiserem. Mas nós temos medo do escuro porque foi construído esse medo para a gente poder acordar de manhã e servir ao nosso patrão, à nossa roda giratória do capitalismo patriarcal. Eu digo isso porque o Midsommar é sobre isso. Ele conta a trajetória de uma menina chamada Dani, que é uma jovem mulher de 25 anos de idade,
que namora um cara que é super fofo e os amigos dele, eles são antropólogos, desconstruídos, de esquerda, super fofos. E ela é deprimida porque a irmã acabou de se matar e sem querer se matou o pai e a mãe junto, então ela está sem família. Então, no início do filme, você encontra esse casal e o Ari Aster, que é o diretor desse filme, faz a gente torcer, admirar o cara, o namorado. Porque ela fica toda hora ligando pra ele tá tomando chopp com os amigos, não sei o que lá. E ela liga e os amigos ficam, pô, mais uma vez essa sua namorada chata te ligando, te sugando, não sei o que lá, que coisa mais tóxica, não sei o que. E ele vai lá todo fofo e atende o telefone, fala que vai ficar com ela, blá, 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 socorre ela, etc, etc. Mas no fundo ele não quer socorrer. E aí quando desliga ele fala, olha, essa mulher tá tirando a minha liberdade, etc. É um tipo de relacionamento tóxico esse, aliás, mais comum até do que o outro, que é esse da pessoa que diz, eu quero ser livre, você tá me controlando, você é controlador, você é controladora, eu quero a minha liberdade, não sei o que lá. Isso é muito típico, principalmente de esquerdomacho, né? Que vira e fala, olha, eu não quero que ninguém me prenda, não sei o que lá, não, você está sendo controladora, não sei o que lá, blá, blá. Isso, sabe, de não dar assistência para a pessoa que está precisando. E a menina, a Dani, estava precisando no início do filme, porque ela estava em depressão. E aí eles estão indo para um festival, eles são antropólogos, estão indo para um festival na Suécia, um festival pagão que existe até hoje, e que faz dia durante 3 dias, não faz noite, só faz dia. E as pessoas lá são todas suecas, são todas solares, loiras, de olhos azuis, sorrindo o tempo todo, desde jovens até os mais velhinhos, moram numa tribo lá na floresta da Suécia, solar, só com flores para tudo quanto é lado. Essa ideia socioconstruída também de que a flor é uma coisa delicada, que é o símbolo de delicadeza. Não, a flor também, se reproduz, é sexual pra caramba. E é voraz pra caramba também, mas foi colocando essa história de construir a ideia da mulher como mulher florida, a mulher é a mulher calma, a mulher tranquila, a mulher sossegada, a mulher dona do lar, etc. E aí esses caras querem ir, são antropólogos, querem ir passar esses 3 dias lá. E aí a Dani pede pra ir junto. E aí os caras, que isso? É só pra ir a gente quer conhecer aquelas suecas pagãs lá incríveis, parece que faz sexo o tempo todo nesse Midsommar, que é o nome do tipo de ritual que acontece há milhares de anos, todo solstício de verão, que dura 3. Então a ideia do diretor é fazer o primeiro filme de terror todo passado ao ar livre. Todo. E nisso, é muito incrível essa ideia, né? Não só passado durante o dia, o filme inteiro é passado durante o dia, como as pessoas, né, não tem nada claustrofóbico, é só céu o tempo todo, não tem aquele susto, não tem susto em nenhum momento do filme. Então, como é que você faz um filme de terror onde está todo mundo lindo, louro de olho azul, sorrindo, festejando, cheio de flor para tudo quanto é lado? Então, como faz isso? Se faz, o diretor leva a gente e os personagens, que são os 4 rapazes que estudam antropologia e os 2 namorados, né? A Dani, que vai porque está insegura, ficando em casa, ela está deprimida, está passando por um estado de depressão. Quando eles chegam lá, a gente chega junto e a gente fala, nossa, que lindeza isso, como é que vai ser um filme de terror essa história? Até que começa o festival. E aí as coisas que acontecem no festival são todas coisas que acontecem de verdade até hoje. E acontecem há 15 mil anos. Porque são coisas que vieram antes da gente vir como civilização ocidental regular o mundo e dizer o que é certo e o que é errado. Então, por exemplo, se a gente for hoje para um ritual pagão, num terreiro de Umbanda, a gente vai ficar horrorizado com as pessoas cortando cabeça de galinha. Mas esse horror que a gente está sentindo é um horror ocidental, que a gente colocou. Aliás, é muito importante, o medo do sangue foi uma coisa imposta para a gente passar
a demonizar a mulher que menstrua todo mês. Então a gente só tem medo de sangue porque nós, homens, impusemos isso para toda a sociedade. A sociedade ocidental toda tem medo de sangue. Então é aquela história da diferença, né? A diferença entre uma pessoa civilizada, ocidental, e uma pessoa livre. É que é o seguinte: se a pessoa escravizada como nós, ela sonhar que está nadando num rio de sangue, ela vai falar, acordei e tive um pesadelo. A pessoa livre, um índio, uma pessoa de uma tribo, ou seres humanos de 20 mil anos atrás, ia falar, eu tive um sonho maravilhoso, eu estava nadando num rio de sangue. Afinal, o sangue é a coisa mais linda que existe, né? Porque é o que nos dá vida. É uma maluquice a gente ter medo de sangue. A cena mais linda que pode existir no mundo é de uma criança nascendo. E tem sangue pra caramba. Então era pra ser não só o líquido que a gente não tivesse nenhum medo, como se era o líquido que a gente adorasse. E as nossas sociedades matricêntricas que precederam a sociedade patriarcal faziam isso. E aí começam os rituais. E os rituais são cheios de sangue e de coisas que a gente considera um terror. Então nós, espectadores, vamos ser testados o tempo todo quanto que a gente está com a cabeça, com a lavagem cerebral feita na gente. Se a gente, a rigor é isso. Se a gente sente medo de um filme de terror onde tem sangue e é passado à noite, então a gente está foi feita a lavagem cerebral em cima da gente, para a gente poder ser produtivo para a sociedade machista capitalista. À medida que esses rituais vão acontecendo e horrorizando os caras, os 4 garotos e nós, a plateia, a menina vai ficando cada vez, sem entender, ela vai começar a ficar mais feliz, porque ela está entrando em contato com a ancestralidade dela, com a época em que as sociedades eram matricêntricas, onde a mulher era o centro, onde os homens não eram boys lixo, porque não eram nada os homens. Então ela vai cada vez mais melhorando. E aí a jornada até o final é uma das coisas mais lindas do mundo. Ou seja, você vê um filme como um filme de terror, ele é construído como um filme de terror, mas no final das contas, às vezes só 2 horas depois que você acabou de ver o filme, ou depois de ver esse vídeo, você fala, não, na verdade não é um filme de terror, é um filme lindo a respeito da necessidade, não só da mulher, mas principalmente da mulher, de se reconectar com tudo que é pré-patriarcal, tudo que é primitivo, para se encontrar e se fortalecer. E eu só digo mais uma coisa, é fogo nos machistas no final do filme. Boa sessão, mas a gente volta.